coma primeiro, senão esfria. Não quero mais. É muito tarde. Mas, por favor, salada, salmão e vinho branco são leves. Branca de Neve entre os anões. Guido, Sim? a cozinha já fechou? Não há mais ninguém? Por quê? Chegou um senhor de Roma, do ministério. Ele quer jantar. A cozinha está fechada. Que pena. Você ganharia uma boa gorjeta. A cozinha está aberta. Fique à vontade. Por favor. Obrigado. Doutor, o senhor não vai comer nada? Não. São 7 anões. Boa noite. Soube que a cozinha está fechada. Talvez tenha alguma coisa fria. O que acha? Ora, aqui é tudo muito bom. Escolha. Alguma coisa leve. Bom, então temos carne. Temos uma bela bisteca bem gorda, ou carneiro, rins e fígado frito depois de empanado. E também temos peixe. Peixe. Muito bem. Temos um robalo bem gordo, ou bacalhau refogado em presunto, ou grand marnier, ou também tem um salmão magro e... Um salmão, muito gentil. Guarnição? Também tem guarnição? Sim, claro. Temos cogumelos fritos, ou batatas puxadas em manteiga de Nancy com creme de peixe, ou também... Não teria uma saladinha leve? Se não, nada. Uma saladinha leve. Pena, os cogumelos fritos estão muito bons mesmo. Então já vimos salada leve, salmão magro e um copo de vinho branco. Perfeito. E o mais rápido que puder, por favor. Eu farei o possível. Pronto. São 3 pilares que sustentam o crescimento de vendas nível hard: metodologia, ferramentas e execução. Aqui neste podcast eu vou dar um zoom nos elementos que você deve dominar, porque quando você domina as técnicas e foca no que importa, o resultado vem. O fato é o seguinte: para atuar em vendas hoje em dia, não basta ser bom de papo, tem que ser bom de metodologia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Abre na Caixa, aquele momento que a gente desvenda aí as perguntas que ficaram da semana. O pessoal manda pergunta aí por todos os nossos canais, Telegram, Instagram, YouTube, e a gente enquadra o César aqui com essas perguntas meio que de surpresa. César, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre spin selling? Bora falar sobre spin selling, cara. É um tema que eu acho que muita gente que já tinha ouvido falar, mas não tinha processado o que significa o spin selling, acho que chamou bastante atenção aí, cara. Então, bora falar. Beleza. Cara, a gente reuniu aqui algumas perguntas e aí a gente vai trocando essa ideia. E aí a gente parte já lá da pauta de que o spin selling ele não é uma novidade no mercado, né? Mas eu te pergunto assim, como tu acha que ele voltou à tona, que ele veio à tona, e por que cada vez está cada vez mais se fala sobre o tema spin selling? Cara, eu acho que muito está conectado aí com a publicação aí do livro no Brasil. Acho que esse acelerou um pouco essa pulverização do tema. E também, Mauro, eu entendo que a gente também foi para um mundo de vendas um pouco mais complexo, tanto no físico quanto à distância, né? Então, eu acho que o advento aí das vendas feito por empresas de tecnologia, feito por empresas via call center e tal, trouxeram um pouco mais esse debate sobre a utilização desse método, né? Porque quando a gente perde aquela questão da persuasão pessoal, de poder estar próximo, de ter toda a questão da própria abordagem e gesticulação próximo, pessoal, né? Eu acho que a gente perde alguns elementos que geravam um resultado positivo na venda, mesmo que de uma maneira empírica, né, que era aquela questão mais comportamental, ainda mais quando a gente, tratando aí de um público latino, que é onde a gente se encaixa, que é muito mais
de um relacionamento pessoal, focado muito na relação, né, especificamente, né, do quebra-gelo e tudo mais. Quando a gente tira esse contato pessoal e começa a colocar um online, ou à distância, ou até mesmo a pandemia, né, que fez com que muitas das vendas acontecessem através do online, fez com que ferramentas como essa, como o Spin Selling, potencializasse aí as vendas, né? Então, uma vez que a gente perdeu a característica pessoal, acho que o Spin Selling acabou vindo à tona, eu acho que tem um pouco disso por trás. Durante a live, se falou muito em necessidades implícitas e explícitas, né? Queria que falasse para nós um pouquinho mais sobre isso e como fazer essa conversão e tirar de implícita e levar para explícita. Cara, legal. Acho que esse é um ponto do método que talvez seja crucial para o entendimento de quem está começando a usar ele agora e tudo mais. Para explicar um pouco isso, Mauro, eu gosto até de usar um outro exemplo, que é até fora do método, que é de uma outra bibliografia, que é do Eugene Schwartz. Tá? O Eugene Schwartz ele explica os 5 níveis de consciência, principalmente das pessoas aplicadas ao consumo. Se usa muito esse estudo do Eugene Schwartz, que ele mostra o quê? As pessoas elas têm um nível de consciência muito baixo até um nível de consciência muito alto, em 5 etapas, tá? Aonde, no nível de consciência muito baixo, o consumidor ele não sabe, né? O cliente, nós todos, né? Sobre um determinado assunto, tema, enfim, nós não sabemos que temos uma necessidade, tampouco sabemos que temos uma solução. E até um nível de consciência alto, que é onde a gente sabe que tem um problema e conhece a tua solução, né? Então, esse é um pouco do trajeto que o Eugene Schwartz ele te mostra, que hoje é muito aplicado no marketing digital, tá? No marketing de conteúdo, principalmente. O que isso quer dizer? Durante muito tempo, o marketing e vendas eles ficaram direcionados a vender só para quem estava com nível de consciência alto. Ou seja, nós nos adaptamos, nós criamos técnicas, criamos canais de vendas, criamos lojas e negócios voltados a atender só quem tem o nível de consciência alto sobre a necessidade e sobre o teu problema. Vou te dar um exemplo. Quando tu cria uma escola de inglês, por exemplo, em geral, tu só vende para quem quer aprender inglês, né? O modelo de negócio atual, ele só vende para quem sabe que tem um problema, que é falar inglês, e conhece a tua solução e sabe que tu tem uma solução para atender esse problema, caso tu seja um curso de inglês. Quando tu não tem um grau de conhecimento muito grande sobre esse problema, tu tem que começar a mostrar, a criar uma situação para esse prospect, né? Para esse lead, que é o quê? Imagina que tu começa a falar com o lead para mostrar para ele, caso ele entendesse de inglês, ele poderia ler livros e ter acesso a bibliografia sobre a empresa, a profissão dele, que hoje ele não tem traduzido para o português. E tu começa a mostrar benefícios de tu ter acesso a isso. Ou ainda, né, o quanto isso pode impactar na tua carreira executiva e te ampliar horizontes para trabalhar em multinacionais. E aí tu começa a mostrar que os salários das multinacionais são maiores e que tu aprender inglês e saber te comunicar em inglês pode mudar completamente teu padrão de vida. Por exemplo, tu começa a mostrar para a pessoa e começa a criar consciência na pessoa sobre um problema que ela tem, que talvez ela nem saiba, né? Um problema que ela tem, e com isso tu acaba também mostrando a tua solução para atender esse problema. O método SPIN, ele foi construído justamente para navegar nessa trilha, né? Aonde tu começa a gerar consciência sobre um determinado assunto, né? Aonde dentro do método isso é explicado pelas perguntas no bloco de investigação, na pergunta de situação. Então, quando tu faz uma pergunta de situação, é justamente para te colocar uma lupa sobre um determinado problema que talvez tu nem esteja pensando naquele momento, porque como até inclusive eu comento na live, muitas vezes a gente está com N
problemas na nossa cabeça, da vida pessoal, profissional, e problemas que eu falo não são problemas graves, é problema do tipo, o que eu vou almoçar hoje, aonde eu vou comer. São pequenos problemas que tu tem para resolver que acabam populando a tua mente, né? E quando tu vai, por exemplo, receber uma oferta, se a pessoa não te traz para o foco daquele assunto, talvez tu vai dizer assim, cara, isso não, eu não tenho interesse sobre isso. Não, eu não tenho problema nesse sentido. Não é agora, não é para agora que eu preciso disso. Não é agora que eu preciso dessa parada, né? Então, tu tá fora daquele contexto. Então, o método SPIN, ele faz isso. Ele começa a criar uma consciência através de uma análise situacional, ou seja, te coloca na situação daquele determinado tema cuja oferta tu quer fazer, e com isso tu faz inconscientemente que a pessoa ela passe a ter consciência, porque ao pensar sobre o assunto, ao pensar sobre o tema, a pessoa ela passa a aumentar o nível de consciência dela sobre aquele determinado problema, né? Então, esse é um dos pontos. E quando tu começa a focar sobre esse problema, e aí, na condução do bloco de investigação, que tu faz uma pergunta depois sobre o problema, e depois tu faz uma pergunta que instiga o problema, ou seja, tu faz com que a pessoa pense, né? Tu provoca ela a pensar isso em cima da técnica, de como aquele problema afeta a vida dela. Então, tu dá mais consciência para ela sobre aquele problema. E depois tu instiga ela novamente, faz uma pergunta de necessidade, onde tu faz ela pensar sobre o seguinte, cara, se tivesse uma solução para esse problema, o quanto ela geraria de benefício? E ela vai te explicitar tudo isso. Então, a técnica, ela te conduz numa jornada de um grau de consciência menor para um grau de consciência maior, e nessa jornada tu não só vai caminhando para ficar aquecido para receber uma oferta, mas como tu vai explicitando tudo que está na tua cabeça. Então, o que acontece? Um vendedor hábil pega essas informações que acabam sendo explicitadas, verbalizadas nas respostas do cliente, e ele, com isso, ele consegue montar uma proposta de valor, pegando as características do produto ou serviço dele e aplicando sobre os pontos que foram trazidos pelo próprio cliente. Então, com isso, tu acaba gerando uma adesão muito mais poderosa a uma oferta do que simplesmente tu chegar e oferecer alguma coisa de um cara que está completamente desconectado sobre esse tema naquele exato momento. Bacana. E durante esse processo de venda, que acaba se tornando, entre aspas, né, um processo de entrevista, tu sugeriria algum cuidado assim, para que não vire uma entrevista tipo bate e volta, tipo pergunta-resposta, algo muito fechado, que possa se perder o rumo da venda? Cara, dicas que eu daria, tá? Eu acho que o que tem que estar muito claro é a tua oferta, tá? A tua oferta, se tu tem uma oferta muito delimitada, por exemplo, se tu vou pegar o exemplo que inclusive a gente usou na live. Se tu tem uma loja de móveis, tu pode abrir o campo de perguntas de uma maneira muito mais ampla. Agora, se tu quer vender o sofá da tua casa, tu quer vender o sofá da tua casa, tu não tem uma opção tão vasta sobre a oferta. Então, tu tem que entender se a pessoa quer exatamente o sofá que tu tem para oferecer. Então, a primeira coisa que faz com que tu tenha eficácia na aplicação do método é tu pensar qual é o objetivo que tu tem de venda, e em cima daquele objetivo, tu começa a explorar através das perguntas todos os fatores que podem fazer com que tu gere uma proposta de valor maior. Até tem um exemplo que me ocorreu agora. Tem uma passagem de um filme A Vida é Bela, com o Roberto Benigni, que meio que traduz um pouco desse elemento, assim, de tá focado na tua oferta, né? Onde, numa passagem, ele recebe uma pessoa no final do expediente, essa pessoa ela quer comer, essa pessoa é super importante, ela quer jantar, e ele ficou constrangido de dizer que a cozinha já estava fechada, mas ele tinha um prato que tinha sobrado de um último cliente e tal, e aí ele conduz a oferta dele, né, através de algumas perguntas, mas já direcionando para a oferta que ele tem, né? Então ele já fez algumas perguntas mais fechadas, onde ele criou uma situação, olha, tu quer agora para te comer agora à noite uma comida super, super, super oleosa, com bastante fritura, né, bem frita, bem gorda, bem oleosa, né, agora de noite, ou tu prefere uma comida
mais saudável, mais leve, que vai fazer uma digestão melhor, vai te proporcionar um sono melhor e tal. E o cara, vamos nessa segunda opção. Porque ele só tinha aquilo para oferecer, né? Então, um pouco da dica passa por aí, né? Um pouco da dica passa por aí. Pensa primeiro na tua oferta, em cima da tua oferta, tenta aplicar as perguntas de forma que te tragam informações para aquela oferta que tu vai fazer. Então, tu sempre tem que estar com a tua oferta no teu inconsciente, construindo as perguntas para poder, entendendo que são aquelas respostas que vão construir a tua oferta de valor no final. E outra coisa é o seguinte, tenta perder menos tempo nas perguntas de situação, porque essa talvez seja uma das falhas graves, assim, porque os vendedores mais inexperientes, eles acabam ficando muito na pergunta de situação e o cliente fala assim, cara, mas quer saber, eu nem tenho problema com isso. Porque aonde ele vai gerar problema não é na pergunta de situação. A pergunta de situação só vai colocar a lupa sobre o tema, né? Então, tu pode fazer uma ou duas perguntas no máximo sobre a situação, só que aí depois tu vai instigar um pouco mais o problema. Do problema, tu vai pegar os principais problemas e aí vai para a pergunta de instigação e aí sim que pode gerar um pouquinho mais. E aí depois para a pergunta de necessidade, porque são essas duas últimas, de fato, que vão fazer com que tu gere uma proposta de valor alto, né? Aquelas perguntas que vão fazer com que tu entenda qual é o impacto negativo que a falta da tua solução tem na vida do teu usuário e qual é o impacto positivo que aquela solução pode gerar na vida do teu usuário. Então, essas duas perguntas são as mais ricas. As outras duas perguntas, elas são mais introdutórias, né? Por isso que dentro do método ele explica que a pergunta S e a pergunta P do SPIN, situação e problema, elas são perguntas para trazer o implícito para o foco, né? Ou seja, começar a transformar isso em explícito. Mas tu verbaliza, explicita bem a tua dúvida na pergunta de instigação de necessidade. Então, essas são as dicas, né? Objetivo, em resumo, tenha claro qual é o objetivo da tua oferta, e perca pouco tempo na pergunta S, na pergunta P, e aprofunda um pouco mais na pergunta I e na pergunta N, que é ali que vai estar o substrato real de valor para a tua oferta. E esse trecho do que tu citaste do filme A Vida é Bela é exatamente isso, né, cara? É fechar o cliente e conduzir ele até o final, para o teu produto, para o teu serviço, da maneira que tu precisa que seja e que atenda ele de todas as formas e atenda a necessidade de ambos naquele momento. Perfeito. Deixa eu até fazer um adendo nessa parte aí, Mauro. Trouxe bem esse ponto. E para quem viu o filme e para quem vai ver depois esse trechinho, cara, é importante ver a reação final do consumidor, né? Ou seja, o cara que recebeu o prato, ele não recebeu o prato como se fosse alguma coisa de segunda mão ou como se fosse alguma coisa que ele não queria. Ele recebeu o prato com satisfação, porque ele foi ancorado os problemas que aquele prato poderia ter. Ou seja, se tu quisesse um prato muito gorduroso, talvez tu tivesse uma noite ruim, né? Então ele estava satisfeito de ter um prato leve, né? E ainda ele queria um prato rápido e aquele prato já estava pronto, então foi super rápido. Então quando ele recebeu aquele produto, ele estava preparado e ele queria aquele produto. Então quando ele recebe aquele produto, ele não fica conformado, ele fica satisfeito. Então é isso que inconscientemente a técnica ela provoca, né? Legal aí a gente ter falado um pouquinho mais sobre isso. Legal. E na live tu fala em um dado momento lá, mais para o final da live, quem for rever a live aí e quem assistiu vai acompanhar isso, sobre a usabilidade do Spin Selling não somente no B2C, né? No B2B e negociações internas também. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Pegar um pouco do exemplo, assim, muitas vezes a gente acha que vender é só relacionado a faturamento, né, direto. E vender muitas vezes tem a ver com vender ideia, né, com vender uma proposta de projeto. Isso tem a ver com venda, né? Então, quando a gente está falando de entender a situação, problema, instigar o problema e ver as necessidades que esse produto ou serviço ou ideia podem gerar, é muito mais amplo do que chegar no final do ciclo do spin e faturar, né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, essa é uma técnica que deveria estar sendo muito aplicado para equipes de merchandising também, né? Porque
Equipes de merchandising, elas não tiram o faturamento final, mas elas vendem muitas ideias que corroboram com o resultado das empresas, né? Então, por exemplo, um promotor de merchandising de destaque, um promotor de merchandising nível hard, né? Ele é um profissional que ele está com uma visão muito clara e direcionada para a ampliação do resultado da loja dele, dada a categoria e produto dele. Então, para esse cara, muitas vezes, para ele ampliar o resultado dessa loja, ele tem que vender a ideia para o encarregado de loja, vender a ideia para o gerente da loja, vender a ideia para quem quer que seja lá no ponto de venda, que ele pode fazer uma ativação diferenciada, por exemplo, né? Que ele pode fazer uma personalização ou algo do tipo. Muitas vezes, se tu chega lá, o encarregado de loja, ele está com a cabeça em outras coisas, cara, o estoque virtual que tá pegando, estão cobrando ele, né? Ele tem um anúncio para fazer lá para a feira da semana, é o produto que não chegou, é a ruptura que não sei o quê. E aí tu pega esse cara assoberbado, com cheio de coisa na cabeça, e chega lá, cara, eu quero botar uma ilha aqui, a chance dele falar assim não é grande, porque, de novo, ele não está naquela situação. Agora, se tu chega para ele e fala assim, como é que está o resultado da venda da minha categoria aqui na tua loja? Ou seja, tu está começando a provocar ele para a situação, né? Tu acha que essa categoria ela tá numa performance tão boa quanto a categoria Y? E o cara vai se conectar com esse assunto. Talvez sim, talvez não, talvez possa melhorar. Legal. É o quê? É o crescimento que não está legal, outra categoria está crescendo mais, legal. O quanto essa falta de crescimento está impactando na tua entrega de resultado? Está começando a botar o problema. Legal. Quanto tu acredita que esse problema ele está atrapalhando as tuas vendas? O quanto isso impacta, né? O quanto isso está te puxando para baixo? Legal. Agora, se eu trouxesse uma solução, né, indo lá para o N, se eu trouxesse uma solução nova, que a gente pudesse dar uma revisitada na tua gôndola e etc., o quanto tu acredita que isso geraria de incremento no teu resultado? X, né? Ele vai começar a te jogar algumas informações a X. Então, olha só, eu tenho uma proposta para te fazer, eu posso criar uma ilha, eu já testei em outros lugares, eu posso criar uma ilha, né, onde a gente vai colocar produto X, produto Y e tal, porque esses produtos eles têm a capacidade de promover o crescimento da categoria em tal, isso vai gerar um resultado tal, e não sei o que, e eu preciso de uma semana para isso, porque em uma semana eu consigo fazer esse impacto e a gente consegue medir. O que tu acha? É completamente diferente do que simplesmente tu pegar o cara lá pensando na ruptura e propor uma ilha para ele. Então, o Spin, ele se aplica a todas essas considerações. Se aplica na prospecção de um novo cliente. Né? Se aplica na prospecção de um novo cliente, porque tu pode chegar num ponto de venda e questionar o cara sobre a mesma categoria. Questiona sobre a categoria, questiona sobre o atendimento de merchandising dos concorrentes que ali estão, questiona sobre materiais, questiona sobre nível de serviço, né? E se tu traz o decisor para a mesma realidade que tu quer viver naquele momento, né? Exatamente, cara. E aí faz com que o cara dê um stop naqueles outros problemas, coloque todos os holofotes em cima daquele mesmo tema que tu quer tratar. Tu vai fazer com que o cara ele te fale quais são as dores dele, quais são o que ele enxerga de vantagem na solução daquele problema, e tu vai estar com tudo isso na tua mão para te poder formatar a tua proposta. Então não é só para venda, para fechamento de venda. Ela é para vender ideia, é para abrir cliente, ou seja, é uma técnica para, como tu mesmo falou, Mauro, colocar o cara na mesma página que tu. Perfeito. Cara, de Spin Selling, é isso? Eu lembro aí, quem está assistindo esse vídeo que não acompanhou a nossa live, que a live está no canal do César no YouTube, tá? E no Instagram do César tem muito mais conteúdo, né, César? É isso aí, cara. A gente está promovendo aqui uma série de conteúdos, gerando bastante valor. Então, não são conteúdos que a gente simplesmente pegue conteúdos velhos e jogue aqui, não. A gente está construindo tudo novo, né? São conteúdos novos, feitos, adaptados para essa linguagem, para que a gente possa gerar valor.
e principalmente para que a gente possa trazer as pessoas que queiram aplicar metodologia de vendas, né? E às vezes, muitas vezes o ambiente ele faz com que a gente desista, né? Muitas vezes a gente olha para o nosso ambiente e tem aquele cara que fala assim, para com isso, né? Tem que gastar sola de sapato, né? É isso que importa, tem que ir lá apertar a mão do cara, para desses negócios de querer fazer planejamento aí, vem comigo. Então, às vezes, o próprio ambiente te coloca para baixo nesse sentido, e o que a gente quer fazer aqui é criar um ambiente onde isso não só é bem visto, mas como é referenciado, a importância disso no dia a dia, como isso pode gerar valor e conversão e aumento de vendas, e principalmente, né, crescimento profissional e te transformar cada vez mais em um profissional diferente do mercado, um profissional nível hard. Então é isso que a gente está fazendo. Espero que a gente esteja atendendo os objetivos, e por favor, né, coloca sempre seus comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, de tudo que tu está consumindo, e me acha por aqui. Se escutar lá no Spotify, manda um direct me falando, que eu vou ficar felizão de poder escutar e te responder, beleza?